Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo abraçar a todos os irmãos do Centro Espírita Enviados de Jesus, em Gravatá, Pernambuco, agradecendo a presença de todos e desde já lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha, anunciada há mais de 300 anos, a transição planetária já se faz presente entre nós, com variadas, mas eficazes notas de transformação que se verificam em diferentes setores da sociedade humana. A dúvida é: será que voltaremos a reencarnar na Terra? Tendo a liberdade, concedida gentilmente pela direção da casa, de escolhermos o tema da reflexão, nos voltamos para o assunto Novos Tempos Estão Chegando, baseado no capítulo 20 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos trabalhadores da última hora, mais especificamente na instrução do Espírito de Verdade, intitulada Os Obreiros do Senhor, e transmitida na cidade de Paris no ano de 1862. Para se falar de novos tempos que estão chegando, torna-se necessário refletir sobre o que estamos vivendo. Diria eu, a triste constatação. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, lá na obra Amanhecer de uma Nova Era, a nós trazida pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, mais especificamente na página 8, Filomeno diz assim: vive-se na Terra a fase em que ocorre a grande transição planetária sobre todos os aspectos considerados. O ser humano exausto bate às portas dos céus, suplicando apoio. E a divindade concede-lhe as bênçãos do trabalho e da iluminação, a fim de libertar-se da opressão que se tem permitido. Olha que interessante. Um diagnóstico, todos nós estamos absolutamente exaustos de tudo que tem acontecido no mundo, exaustos com nós mesmos, exaustos com os outros, com as circunstâncias, com as situações. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dá duas bênçãos importantes: o trabalho e a iluminação, ou mais especificamente, a autoiluminação. O trabalho, não o trabalho no sentido de manter a nossa subsistência, mas o trabalho com aquele aspecto transformador, que vai para além da atividade profissional. E a autoiluminação ou iluminação que nós devemos buscar com a mudança da nossa forma de ver, de pensar, de sentir, valorizando as nossas potencialidades, fazendo esforço para combater as nossas imperfeições e os nossos erros, muitos dos quais são multimilenares e que vêm nos acompanhando a cada reencarnação. Mas é fato que presentemente todos estão atribulados e perplexos. Por quê? Por conta deste estado de coisas que nós vemos aí, no mundo, em nosso redor. Esse estado de coisas nos deixa absolutamente perplexos. Pelo menos
para aqueles que desenvolveram alguma religiosidade e creem em Deus. Para quem não tem nenhuma religiosidade e não crê em Deus, o que está acontecendo é normal e deve ser assim mesmo. No ano de 2020, a Federação Espírita Brasileira publicou um documento muito interessante, do qual eu extraí uma parte desse documento para trazer e apresentar aqui para vocês. Em determinado momento diz assim o documento: não será novidade a sensação de estranheza que acomete boa parte da humanidade terrestre nesse período de ocaso expiatório provacional e de alvorecer de uma nova era de regeneração. Olha que interessante. Então não é nenhuma estranheza as pessoas estarem atribuladas e perplexas, surpreendidas. E o que eu achei interessante é como o articulista do documento classificou ou chamou o período que estamos vivendo, período de ocaso expiatório provacional. Mas nós estamos entre dois momentos distintos, saindo desse ocaso expiatório profissional para entrar numa nova era de regeneração. E a pergunta é: tem alguma dúvida nesse sentido? A transição planetária, que é cantada em verso e prosa nos arraiais espíritas, é exatamente isso. É a migração do mundo de provas e expiações, esse ocaso expiatório provacional, para um mundo de regeneração, ou o alvorecer de uma nova era, como traz o documento. Então, deduzimos, segundo esse documento da FEB, que nesses momentos, como diz o artigo, parece-nos faltar superfície para colocarmos os pés e caminharmos seguramente. O horizonte anuvia-se diante das montanhas de calamidades públicas e privadas, pelos quais atravessam os errantes na trajetória ascensional. E eu lhes pergunto: alguma dúvida a esse respeito? Nós parece que não temos o lugar para colocar o pé, para caminhar com segurança. São tantas as calamidades públicas e privadas que nós estamos perdidos. Como disse o Divaldo, nós perdemos o endereço de Deus e perdemos o endereço de nós mesmos. A gente reconhece a nossa perplexidade quando atentamos para algo que também está no documento da FEB. A noite sombria assola os incipientes raios solares do amanhecer, assenhoreando-se dos andarilhos da última hora, titubeantes em indecisões e vãos questionamentos, orquestrados no pragmatismo materialista do incrédulo, ou assentados na hesitação do crente, iludido e desesperançado. Olha que interessante. Essa noite escura que tem caracterizado esses últimos tempos. E claro, a noite escura não permite que a luz do raio solar nos alcance. E nessa noite escura vão caminhando aí, como diz o documento, esses andarilhos titubeantes em indecisões e vãos questionamentos. Vale destacar os dois modos de constatação da influência espiritual nessa noite sombria que o documento fala. Os andarilhos da última hora, assaltados aí pelo pragmatismo materialista, e os crentes iludidos, cheios de desesperança, que continuam hesitando na tomada de decisão. Esse é o diagnóstico da realidade.
Então, ante essa sintomatologia, o diagnóstico parece apontar um futuro não muito distante de caos e perdição irremissíveis. Ou seja, não vão poder ter solução. Parece, mas a solução é nossa. Por que assim pensamos? Basta um ligeiro olhar à realidade para que a gente possa perceber os desafios, as mudanças bruscas de comportamento, algumas lutas encarniçadas do passado dominador contra o futuro promissor. Isso tudo assinala esse período que nós estamos vivendo. E eu lhe perguntaria, você pode dar algum exemplo? Eu poderia pensar na guerra da Ucrânia, o que já está acontecendo que nós ainda não sabemos, ou que ainda não saibamos. De uma outra dimensão, os espíritos nobres têm descido às sombras terrestres, atendendo aos apelos de Jesus, para contribuir em nosso favor, a nosso benefício. Nesse grande e decisivo momento em que todos nós poderemos ascender com este amado planeta Terra, de sorte que nós possamos receber essas bênçãos da harmonia cósmica para todos os habitantes do universo. Sim, há muitas moradas na casa do meu Pai, disse Jesus. O desequilíbrio da Terra desequilibra o universo, claro. E o esforço de Jesus nesse sentido é de enviar esses emissários, esses espíritos nobres, para nos ajudarem, trazendo a bênção do conhecimento, principalmente. Você pode até dizer, mas tem muita coisa ruim acontecendo. É verdade. Mas também é fato que nós perdemos a capacidade de ver as coisas boas. Observe, por exemplo, as matérias jornalísticas dos diferentes meios de comunicação. Perceba a avidez das pessoas na assimilação dos exemplos desfilados na programação televisiva. Se você hoje assiste os canais abertos da televisão brasileira, eles a todo instante estão despejando o que há de pior dentro da sua casa. E aí vou dizer, mais uma vez, o que eu já disse em outras oportunidades. Na nossa casa, TV aberta apenas para jogo de futebol. Preste atenção nos compartilhamentos existentes nas redes sociais, ou na rede social. Veja que tipo de conteúdo as pessoas estão compartilhando no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Auscute a conversação dos jovens. Aí você pode dizer, Nelson, mas isso é um exagero. E eu lhe digo, nem tanto. Basta prestar atenção. Acontece que as mídias estão nos fazendo perder a capacidade de indignação. E estão nos apresentando tudo como se fosse absolutamente normal. É normal roubar, é normal matar, é normal trair. Normal.
E muitos dizem sem nenhum floreio. É assim mesmo. Acostume-se. É assim mesmo. E aí nos cabe uma grande pergunta nesse momento. O que fazer? O que nos cabe nesse momento? E aí começam para muitos as dificuldades, as quais, depois de ler os textos com os quais eu preparei esta reflexão, eu pude elencar pelo menos 5 dificuldades. Primeira, aceitar e assumir novas responsabilidades. Sim, porque até então as nossas responsabilidades são de nos mantermos a família. É comum ouvir-se: eu já tenho um monte de responsabilidade na família, no emprego, na vida social. Eu trabalho muito. E eu peço a sua atenção para que você observe que o trabalho é uma bênção incessante que nos motiva ao desenvolvimento dos valores morais, muitas vezes adormecidos em nós mesmos, convidando-nos ao crescimento interior para a conquista da plenitude. Esse é o papel do trabalho. Lembre-se daqueles 2 elementos que foram falados anteriormente. Um deles era o trabalho. É fundamental que na trajetória de cada um de nós nos empenhemos em deixar pegadas luminosas de amor e caridade. Esse é um trabalho dignificante. Segunda dificuldade: não se deixe anestesiar pelas coisas da matéria. O aspecto material tem esse poder anestesiante. Materialidade tem um poder inebriante. Ela é capaz de desviar-nos do caminho, do foco do que é essencial, para admitir o que é supérfluo. Por isso, é essencial não se deixar levar pelas atitudes agressivas do mundo, aquelas que nós recebemos através da rede televisiva, da rede social, nem nos vincularmos psiquicamente com os mais infelizes. E é fundamental fazer algo que Jesus já havia pregado: vigiar os pensamentos, vigiar os sentimentos, vigiar as palavras, vigiar as ações, as condutas. O nosso grande adversário continua sendo o orgulho, filho dileto do egoísmo. Nós precisamos ter muita paciência e muita firmeza para com aquelas criaturas insensatas e imaturas. E aqui, a melhor forma de educar é pelo exemplo. Não adianta longos discursos, proselitismo religioso, isso não vai dar em nada. Mas o exemplo verdadeiro, do tipo assim: foi ofendido, não revide, assimile, compreenda e perdoe. Terceiro elemento: seja um trabalhador do Evangelho a todo instante. Nós precisamos superar a falsa ideia de que o exercício da religiosidade tem hora marcada na agenda diária humana. Não. O verdadeiro cristão deve estar apto à intervenção baseada nos ensinamentos de Jesus a todo instante. Trabalhar o Evangelho não é somente naquela hora que você faz, por exemplo, o Evangelho no lar. Mas é pegar todos os postulados crísticos do Evangelho de Jesus e colocá-los em prática a todo instante. No pensar, no sentir, no falar, no agir.
Não esqueça, a doutrina espírita é porta consoladora e luz, sim, é luz para o entendimento daqueles que a seguem, daqueles que a procuram. Mas também é o dínamo para a evangelização geracional que se avizinha pela luz do Consolador prometido. Nós precisamos observar que negligenciar neste quesito, ou esse quesito, expõe-nos à ação lesiva dos obsessores. Sim, porque os obsessores, de forma sutil, muito sutil, vão nos levando por caminhos nunca pensados por nós. Nós nem nos damos conta de que estamos sendo manipulados, orientados e levados por caminhos que nós não desejaríamos, em hipótese alguma. Você pode perguntar como? E eu lhe respondo dizendo que o passo inicial é conhecer Jesus integralmente, nas intérminas fontes de conhecimento. Lembre-se, a evolução se dá através dos desafios e das dificuldades. Ora, se eu conheço muito bem a Jesus, em tudo que ele disse, em tudo que ele fez, diante de uma dificuldade, seguramente eu poderei perguntar o que Jesus faria se ele estivesse aqui. E tendo o repertório das experiências de Jesus, conhecendo a vida de Jesus, eu muito provavelmente poderei decidir com mais acerto. O quinto elemento, execute com alegria a trilogia da transformação. E você pode perguntar, que trilogia é essa? Amor, trabalho e solidariedade. No caso, em se tratando de espíritas, da causa espírita. Amor que abrange compreensão, tolerância, amor que aceite e compreenda a grandeza da causa doutrinária e a sua finalidade suprema. Qual é a finalidade suprema da doutrina dos espíritos? A transformação moral, social, cultural e espiritual do mundo. Isso que cada espírita, esse é o compromisso de cada espírita na sociedade. Mas baseado nesse elemento amor. O segundo elemento da trilogia, o trabalho, é a exigência da própria transcendência. Nunca trabalhe por obrigação, nem pelo poder, nem pela riqueza. Trabalhe sempre pela oportunidade que você recebe de transformar o mundo para melhor. Não se esqueça que lá na lei do trabalho, que está nas leis morais do nosso livro, dos Espíritos, há uma frase singular que diz: tudo trabalha na natureza. A natureza não é omissa. O terceiro elemento que eu falei é o da solidariedade, a solidariedade espírita. O amor é o primeiro, o trabalho é o segundo, o terceiro é a solidariedade. Ao lado da formação intelectual, a assistência aos desvalidos, aos enfermos, aos sofredores de toda a natureza, impõe-se como elemento essencial nessa trilogia da transformação. Nós podemos, entender que junto à solidariedade nós temos a fraternidade, tratar o outro como irmão. E o quinto elemento que nós encontramos é que nada do que acontece na Terra, seja de bom, seja de mal, está isento da intervenção dos espíritos. Essa seguramente
é a razão mais importante. Nós não podemos ter mais nenhuma dúvida a esse respeito. Existe uma influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, mas esta influência vem pela sintonia. Sintonize coisas do bem, pense nas coisas do bem, que você atrairá espíritos do bem. Pense coisas do mal, sinta coisas do mal, que você atrairá espíritos do mal. Vamos lembrar lá a questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles responderam: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Olha que interessante. Nós sabemos que tanto as descobertas da ciência em favor da humanidade, como também as guerras, a violência desmedida contra essa mesma humanidade, ambas sofrem intervenção dos espíritos, para o bem ou para o mal. Não esqueçamos que o crescimento humano deve abranger simultaneamente a dimensão intelectual, moral e espiritual. Lembra lá do banquinho de 3 pernas? Você não pode tirar uma perna, senão você não senta no banquinho. Então, essas dimensões intelectual, moral e espiritual, elas são interrelacionadas, interdependentes. Eu não posso trabalhar só uma, eu tenho que trabalhar as 3 simultaneamente e sempre na perspectiva do crescimento. Neste aspecto, o conhecimento é uma grande bênção divina. Estudar. O espírita precisa estudar muito. O cristão precisa estudar muito. Refletir. Compreender as questões que envolvem a sociedade e o cotidiano de todos nós. Isto é fundamental na prevenção à ação do mal. Nós não podemos ficar alienados ao que acontece no mundo. Mas não basta saber, tem que tomar uma posição, uma atitude crítica em relação a isso. E também não basta apenas criticar, mas fazer a mudança, fazer a transformação pela conduta correta. Agora eu pergunto, como será possível ser espírita sem estudar a doutrina espírita? Como este milagre vai acontecer? E observe que eu estou dizendo estudar, ao invés de ler as obras da codificação e as obras subsidiárias. Nós temos que estudar. Não basta ler os livros. Esse propósito, vale destacar que o que não está faltando hoje é informação sobre a doutrina, esta doutrina consoladora, é o que mais nós temos. Algumas de péssima qualidade, mas a grande maioria de muito boa qualidade. Mas como é que nós temos utilizado o nosso tempo diariamente? Preferimos estar no WhatsApp, nas redes sociais, ou fazendo qualquer outra coisa que não nos acrescente conhecimento, ou sentamos para ouvir uma palestra espírita? Essa é a grande pergunta. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu posso lhes afirmar que nós atravessamos um período de despedida do orbe de expiações e provas, em que nós somos convocados a atuar como trabalhadores da última hora e, simultaneamente, vislumbramos o limiar do mundo de regeneração, para o qual somos convidados como candidatos a servidores da primeira hora. Estamos todos sendo chamados há muito tempo para este mundo de regeneração. Mas para alcançá-lo, nós precisamos, primeiro,
nos regenerarmos. Agradecer o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, esperando ter ajudado na compreensão do tema. Eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.